Olá, muito boa noite. Estamos novamente com o programa Espiritismo para Todos com a TVM Matão. Satisfação enorme estar com você. E hoje nós vamos ter a presença do educador do Rio de Janeiro, Marcos de Mário, que vai dar uma síntese do que é verdadeiramente o Espiritismo e seus desdobramentos em linhas gerais. Fique com ele, é um grande convidado, um grande amigo que está conosco nesta noite. Muito boa noite a você, bom aproveitamento do programa. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a todos que estão nos assistindo, o meu abraço, o meu desejo de paz, para que nós possamos ter esta rápida conversa, mas ao mesmo tempo significativa e profunda sobre o Espiritismo. Hoje, com os meios de comunicação tão rápidos, instantâneos, abrangendo as pessoas de uma forma muito rápida e por todo o mundo, ficou muito fácil divulgar, ficou muito fácil propagar qualquer ideia. Mas nem sempre o que nós recebemos através das redes sociais e também dos aplicativos de mensagens instantâneas é o mais correto, é o que está de acordo com a verdade. E isso tem acontecido em relação ao que se fala sobre o Espiritismo, o que ele é, quais são os seus fundamentos, suas consequências. E, portanto, hoje nós vamos ter essa conversa. O Espiritismo. Afinal, o que ele é? Então, vamos aqui informar a todos que o Espiritismo só vai surgir em 18 de abril de 1857, quando apareceu nas livrarias na cidade de Paris, na França, o Livro dos Espíritos, esse é o nome da obra, assinado por Allan Kardec. E na introdução, logo no primeiro item, o autor da obra, Allan Kardec, na verdade informa que a obra não é dele, mas a obra é a autoria dos espíritos, ou seja, os espíritos que se encontram desencarnados, vivendo no mundo espiritual após a morte do corpo físico, através de diversos médiuns, que são os intermediários, deram seus ensinos e ele, Allan Kardec, organizou e estudou esses ensinos. E como era uma ciência nova, ela precisava ter também um novo nome. E essa ciência ele batizou de Espiritismo, ou doutrina espírita, e que possui 4 princípios básicos. Vamos a eles, então. Primeiro princípio, Deus como Pai e Criador, Criador de tudo que existe no universo. Segundo princípio, a imortalidade da alma, ou seja, que nós somos uma alma que já existíamos antes do nascimento e que continuaremos a existir depois da morte. Terceiro princípio, a comunicabilidade entre os dois planos de vida, ou seja, a dimensão espiritual e a dimensão material. Na dimensão espiritual estão vivendo os espíritos ou as almas dos seres humanos que estão desencarnados. No mundo material, somos nós que estamos aqui atualmente vivendo, porque estamos encarnados. E o quarto princípio, que é a lei de evolução, porque Deus, no ato da nossa criação, nos destinou a sermos perfeitos, ou seja, a chegarmos à perfeição intelectual e moral total. E para isso nos deu um guia e modelo, que é Jesus. E por falar no Mestre, o Espiritismo tem nos seus ensinos morais também uma base. São princípios subsidiários desses 4, a lei de causa e efeito, a reencarnação e assim por diante. Então, isso forma o conjunto de princípios do Espiritismo, que tem base científica, porque o Espiritismo é uma ciência de observação, tem também bases filosóficas, porque o Espiritismo estuda a vida dentro da sua realidade espiritual, e também tem consequências morais ou religiosas da aplicação dos seus princípios na vida.
Então, isso é o Espiritismo. Em verdade, não existe espiritismo kardecista, não existe espiritismo de mesa branca, não existe espiritismo umbandista e assim por diante. O espiritismo é único, é uma doutrina, é um conjunto de princípios que já estão estabelecidos nessa obra básica que é o Livro dos Espíritos e que depois Allan Kardec vai estudando e desdobrando junto com os espíritos nas outras obras que formam a chamada codificação espírita. Ou seja, além do Livro dos Espíritos, nós temos então o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E mais algumas outras obras subsidiárias, como o livro O que é o Espiritismo e a importantíssima coleção da Revista Espírita, que foi uma revista mensal que Allan Kardec criou e dirigiu de 1858 até março de 1869, quando ele vem, então, a desencarnar. O Espiritismo é considerado, ao mesmo tempo, uma doutrina de educação, porque esclarece, e também uma doutrina consoladora, porque explica os porquês. Quando nos perguntamos de onde viemos, quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, o Espiritismo tem respostas objetivas e, por assim dizer, concretas. Vamos lá, então. De onde viemos? Viemos do mundo espiritual, porque somos um espírito ou alma. Quem somos? Já demos a resposta. Eu sou um espírito, não sou o corpo. O corpo físico é instrumento do espírito para a encarnação material. O que estamos fazendo aqui? Estamos dando continuidade ao nosso progresso moral e intelectual, mas não apenas do ponto de vista individual, porque precisamos também colaborar para o progresso coletivo da humanidade. E para onde vamos? Nós vamos, na chamada morte, retornar ao mundo espiritual, de onde viemos, e vamos então continuar a nossa jornada evolutiva. E aí vamos, pelo menos durante um tempo, necessitar de novas encarnações. Para a outra pergunta que normalmente as pessoas se fazem, mas por que sofremos tanto aqui na Terra? O Espiritismo nos explica que as nossas encarnações, elas são interligadas. Aquilo que fizemos em existências passadas sempre repercute nas existências futuras. Por isso, o mundo terreno, nosso planeta Terra, é ainda o mundo de expiações e provas. As expiações, que estão sempre ligadas à reparação do mal realizado em existências passadas, e as provas que Deus nos concede para que possamos seguir em frente, realizando novos aprendizados e desenvolvendo as nossas virtudes. Porque quando desenvolvemos a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a humildade e assim por diante, automaticamente combatemos os nossos vícios, as nossas paixões e, portanto, nos espiritualizamos, nos moralizamos. E aí nós estamos concorrendo com a obra divina da criação, fazendo a nossa parte. Normalmente, o espiritismo ele é representado pelos centros espíritas, as instituições espíritas de uma forma geral, mas que hoje se engrandeceram com a internet, com o trabalho online de divulgação do espiritismo, através da transmissão de palestras ou realização de grupos de estudo do espiritismo. Então, nós temos esclarecido cada vez mais o que é o espiritismo e as consequências da sua aplicação. Porque a partir do momento que temos o contato com essa doutrina,
nós nos percebemos como seres integrais, reencarnados, que a morte que nos aguarda, porque é uma fatalidade, não é o fim de tudo, que na verdade nós vamos continuar vivos, mas vamos reencontrar no mundo espiritual tanto afetos quanto desafetos. Daí porque Allan Kardec estendeu uma bandeira que é muito importante para todos nós, é um lema do verdadeiro espírita: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é justamente a ação do amor, que é a nosso benefício e também a benefício do próximo. Vou deixar aqui um convite a você que está nos acompanhando. Não se deixe levar pelo que se fala a esmo e de qualquer maneira sobre o Espiritismo na internet. Procure as obras de Allan Kardec. Estude o Livro dos Espíritos. E aí você saberá exatamente o que é o Espiritismo. E depois você poderá, então, se basear em outros autores, como as obras mediúnicas recebidas pelo nosso querido Chico Xavier, ou pelo nosso Divaldo Franco, pela Ivone do Amaral Pereira, pelo José Raul Teixeira, entre outros médios abalizados, mas autores encarnados também, como Hermínio Miranda, Richard Simonetti, Sueli Caldas Schubert, entre outros maravilhosos autores que realmente estudaram o Espiritismo, o compreenderam, passaram a aplicá-lo e nos deixaram obras para que possamos, de fato, compreender o Espiritismo ou doutrina espírita. Então, agora, você já sabe o que é o Espiritismo. Mas lembre-se, Espiritismo não é uma doutrina para que fiquemos apenas na sua teoria. Espiritismo é uma doutrina que veio para realizar a transformação moral da humanidade. E para isso, tem que primeiro nos transformar moralmente, individualmente. Então, ao se dizer espírito reencarnado, filho de Deus, e que tem uma vida futura pela frente, não fique aí parado só com a teoria. Melhore-se, transforme-se, seja uma pessoa do bem, espiritualize-se, para que a humanidade também possa melhorar e possa cada vez mais estar espiritualizada. É o que tínhamos a trazer, agradecendo por esta oportunidade e desejando a você paz na sua vida. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Com essas apreciações do nosso querido Marcos, fica aqui a nossa gratidão a você, convidando-o para a próxima semana no Espiritismo para Todos, TVM, 18h45, toda terça-feira.